objetivo discutir a meta 18 do PNE. A meta 18 trata da criação de uma lei de piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação, sendo a base para um projeto de lei de diretrizes de carreira unificado. Então, tem que ter plano de carreira unificado em cada ente federado, para a determinação da meta 18 do PNE, tendo como base esse piso profissional nacional que está estabelecido no artigo 206 da Constituição Federal, lá no inciso 8º. Tudo isso foi conquista nossa, de processo de luta. Esse inciso, ele foi conquistado com a lei do Fundeb, com a emenda constitucional número 53. E no corpo da Constituição coloca que o piso é para o conjunto dos profissionais da educação. Só que durante a tramitação do Fundeb, que trata da parte transitória da Constituição, este piso foi reduzido para apenas o magistério da educação. Então, o piso que temos hoje só de professores. O piso que a Constituição determina no corpo permanente e nós defendemos é para o conjunto dos profissionais da educação. E a meta 18 do PNE diz o seguinte: um prazo de 2 anos para ser criado o projeto ou a lei de diretriz de carreira com base na nova lei de piso. Então, nós temos um prazo até junho de 2016. Então, até junho de 2016 tem que existir essas duas leis. Então, qual foi a iniciativa da CNTE? Realizar uma plenária intercongressual e nessa plenária deliberou por uma proposta de projeto de lei de piso e projeto de lei de diretriz de carreira. É este caderno aqui que o Alexandre ia mostrar, mas trouxe agora, estou mostrando. Então, aqui está a nossa proposta. Qual o objetivo de fazer esse caderno, essa proposta? Pressionar o Poder Executivo a cumprir o período determinado pela lei do PNE, de envio do projeto para o Congresso Nacional. E pressionar o Congresso Nacional em termos de conteúdo. Então, aqui, na lei de piso, o que é que fizemos como proposta? Pegamos o piso do magistério, que é de 2008, atualizamos o valor conforme a lei do piso que nós defendemos e encontramos um valor de piso para 2015. Então, quando a gente vai falar de números aqui, a gente tem um valor para 2015. Ficou em torno de R$ 2.650. Então, esse seria o piso para os profissionais da educação. Então, professores de nível médio com esse piso, funcionários de escolas que têm a formação de nível superior na área pedagógica e que têm um profissionário, são profissionalizados. Então, basicamente o piso é para quem tem um profissionário, tem esse piso, e esse piso vinculado com a carreira. Na carreira, historicamente, colocamos as nossas propostas. No mínimo 50% a mais para quem tem nível superior. Então, R$ 2.650, professor de nível médio, funcionário de escola com profissionário. Na carreira, um valor de 50% a mais para quem é profissionalizado de nível superior, tem 50% a mais. Professor de nível superior, funcionário de escola de nível superior e os nossos analistas educacionais. Eu teria todos eles no plano único de diretriz de carreira. A partir daí, apresentamos a proposta de percentuais por tempo de serviço, de percentuais por titulação e de percentuais por progressão de desempenho. Então, tem todo um quadro aqui dentro e está disponível no site da CNTE. Tá? Então, esse é o processo que a gente está propondo. Tem que ser diretrizes, porque é a autonomia de cada estado, cada município, tratar da carreira, mas essa diretriz precisa ser aprovada no Congresso Nacional pela determinação do PNE. O que colocamos aqui, porque convidamos a deputada federal Luciana Santos, insistimos muito para ter alguém do Congresso Nacional aqui, convidamos também a Fábio Bezerra, para poder estar aqui, não foi possível, mas ter alguém do Nacional aqui. Por quê? Porque todo esse processo de luta, ela começa com a nossa pressão, mas ela precisa de um poder executivo e de projeto de lei.
Nós estamos acreditando que o governo da presidente Dilma vai cumprir as metas, cumprir os períodos. Nós estamos pressionando para isso. Acreditamos que ela vai enviar o projeto de lei, os 2 projetos de lei do Congresso, na data do início do ano que vem. Ao chegar no Congresso, vamos tratar de piso para todo mundo, de carreira para todo mundo, já escaldado pelo achatamento que tivemos na carreira com o piso do magistério. Então vamos ter que colocar nas diretrizes mecanismo que evite esse achatamento. Então, com certeza, isso terá resistência de defeitos dos vereadores que estão atuando, porque também as contas que hoje estão aí não permitem isso. Então, que alternativa, que recursos novos, vamos buscar novas fontes para garantir isso. Então, toda essa tramitação que vamos ter no Congresso Nacional, que eu acho que vai ser a parte mais difícil, o que fazer? Quais as estratégias? Como devemos atuar? Qual o cenário político lá? No próximo ano, é favorável a gente ou não é? É sendo favorável, qual o caminho? Não sendo favorável, como fazer para tornar favorável? Então, isso tudo a gente deixa para ver se o deputado consegue nos orientar nesse processo. Muito obrigado. Gente, bom dia. Primeiro, eu quero parabenizar toda a diretoria do Sintep pela realização da 13ª conferência e principalmente pelo clima de unidade política que é perceptível. Eu acho que a luta dos trabalhadores, ela tanto mais avançará, quanto mais nós formos capazes de nos unir em torno de bandeiras, em torno de uma agenda de lutas e política, e ainda mais hoje, num momento tão adverso que a gente vive da realidade brasileira, seja por conta da situação econômica, seja por conta da crise política, que é ainda mais grave do que a crise econômica. Nós precisamos, mais do que nunca, ter esse espírito de unidade política para poder reagir à ofensiva da direita conservadora, de uma agenda recessiva, que é tão grave que nós estamos atravessando no país. E apesar de toda essa ofensiva contra os trabalhadores, nós não podemos arrefecer nosso ímpeto e a nossa disposição de luta pela questão mais geral, mas associando ao dever de casa no que diz respeito a um aspecto que cada vez mais no Brasil é preciso que haja uma compreensão de tudo que é força política, do quanto a educação tem um caráter estratégico para o desenvolvimento nacional. Todo mundo sabe que o Brasil é uma nação extremamente dependente da pesquisa, da inovação e do conhecimento. Nós somos um país eminentemente de uma economia chamada economia primária, que é uma economia agrária, que é a economia pecuária, que é uma economia, basta dizer que quando os chamados preços das commodities, que são o petróleo, o ferro, o minério e a agricultura, quando ela cai na economia internacional, o Brasil tem uma queda gigantesca da sua riqueza, do seu PIB, né? E isso tem um impacto, um rebatimento muito grande nas finanças do país e, como consequência, em todos os planos e políticas públicas que precisam de financiamento. E não é possível nós nos inserirmos nas cadeias mais dinâmicas da economia internacional, como é a nanotecnologia, né, como os desafios para que o Brasil se insira na indústria espacial, ou na biotecnologia, ou seja, naquelas tecnologias portadoras de futuro, sem educação. Não é possível. O conhecimento é o maior patrimônio que uma nação e um povo pode ter. E para isso, nós temos que atingir e qualificar cada vez mais a educação básica, fundamental, né, para que dê conta dos desafios do Brasil. E nesse contexto estão inseridos os profissionais da educação.
Porque não existe educação sem os profissionais de educação. Isso é óbvio ululante. Mas, às vezes, o óbvio é muito difícil de ser construído, não é? De se tornar realidade. E basta ver que a educação superior no Brasil, pública, ela tem patamares de qualidade muito elevados, disparadamente maior do que o ensino privado. Isso se deve a uma política de valorização dos professores das universidades, de DE, de dedicação exclusiva, de salários dignos e justos, e por isso mesmo que esse assunto, não é, da qualidade da educação, ele está necessariamente vinculado a uma formação continuada, ao plano de carreira, ou seja, da valorização do profissional, do respeito ao profissional que lhe dá e dialoga dia a dia com a formação, desde os adolescentes, desde crianças, né, até adolescentes, até jovens e adultos, que ainda são indicadores que colocam o Brasil num patamar muito baixo, né, até dos indicadores de analfabetismo, que, infelizmente, ainda é muito alto no Brasil. Então, não é qualquer coisa os desafios que vocês fazem parte. É um desafio estruturante para o país. E, por isso, precisam ter o respeito e a dignidade e a altura desse desafio, que é um desafio estratégico para o país. Vocês sabem bem que o Plano Nacional da Educação, o PNE, é um feito de luta política. Sendo luta política dos trabalhadores da educação, da juventude da educação, dos segmentos que no dia a dia, diretamente, lidam com a política da educação do nosso país, a gente não teria tido resultado. E se não fosse também o governo, com as características que nós temos, governos que têm forças políticas hegemonicamente de esquerda. Mas vocês sabem que tanto o governo Lula como o governo Dilma não são governos, são governos em disputa, porque são governos que têm uma base social e política heterogênea, né? Tem um espectro político muito amplo, e por isso os setores da esquerda dentro do governo têm que tensionar, pressionar, fazer a luta política para poder fazer valer uma agenda progressista. Isso é o que determinou as conquistas do Plano Nacional da Educação. Eu me lembro que se deu exatamente nesse primeiro período do governo Dilma. Isso sem levar em conta todas as batalhas históricas que os trabalhadores da educação têm, desde o Fundeb, que não existia, né? Que isso já foi também um ciclo político iniciado por Lula, porque nós tínhamos o Fundef, né? Depois, a luta política para que tenha o fundo da educação básica já se deu no governo Lula, um ciclo político progressista do nosso país, e o PNE se deu também nos primeiros 4 anos do governo Lula. É bom dizer que, apesar do nosso governo ser um governo aliado, o governo não tinha predisposição de que o PNE chegasse nos planos e metas que nós atingimos. Foi a luta política de fora para dentro que garantiu essa vitória. Dentro da Comissão da Educação, na pressão das ruas, na pressão junto ao governo, a ponto de que na reta final, a própria presidenta Dilma se convenceu e determinou e mandou para o Congresso Nacional que 100% dos royalties da educação, do pré-sal, fosse para financiar uma das metas de financiamento da educação, que é atingir os 10% do PIB em 10 anos. Por que eu realço isso? Porque quando a Helena aqui fala das condicionantes, das possibilidades de as metas serem atingidas, do plano de cargo e o piso, poder rebater na realidade dos estados e municípios, isso está diretamente relacionado à receita, à arrecadação, de onde vai tirar os recursos para isso. Eu diria para vocês que uma primeira coisa, para além dos 100%
Antes eu quero explicar o seguinte. A presidenta Dilma, então, se convenceu, né, de mandar os 100% dos royalties do pré-sal para a educação. Sendo que na tramitação, na Câmara dos Deputados, a pressão dos setores de saúde, não é que ela não seja legítima, ela também é legítima. Até porque a oposição tirou no governo Lula ainda os 40 bilhões do CPMF, que é a contribuição, né, que se dá na movimentação do mercado financeiro, de cheques e tal. A oposição derrotou o governo Lula tirando 40 bi da educação, ou da saúde. Então, até hoje existe esse problema do subfinanciamento. Então, a presidenta Dilma, eu penso que ela, olhando corretamente, às vezes você diz assim, não, vamos distribuir, acaba não resolvendo nenhum problema. Então você resolve um e vai resolvendo as fontes, não é, de vários outros segmentos. Mas, na construção política, na Câmara dos Deputados, a resultante ficou 25% para a saúde e 75% dos royalties para a educação. Sendo que, além dos royalties, tem outro tipo de taxação sobre o petróleo, que tem pelo menos 3 a 4. Mas tem o fundo social do pré-sal. Para atingir os 10% do PIB, além dos 100% dos royalties, também tem os 75%, porque ficou 75%. Além dos 75% dos royalties, ficou 50% do fundo social do pré-sal, né, para atingir os 10% do financiamento, e isso rebater, portanto, nos estados, nos municípios. Não sei se vocês lembram, mas ainda no governo do estado, o governador Eduardo botou 100%. No Congresso Nacional foi 75%, mas ficou 100% do que o estado tem direito aos royalties. E vários municípios que têm royalties de pré-sal também ou fizeram 75%, ou alguns que não têm compromisso, não adequaram à legislação municipal. Mas essa é uma fonte muito importante e que já eu vou dizer qual é o ambiente dessa fonte se desenvolver. A outra fonte que eu penso que deva fazer parte, Helena, Isélio e a nossa companheira aqui, Georgiana, o que nós precisamos também acrescentar na luta política para mexer no que Patativa do Assaré chamava o Brasil de cima, porque vocês estão assistindo que desde o início do governo Dilma, que só se fala, aliás, o seu ministro Levi só fala de ajuste, de corte, ajuste, de corte. Outro dia, no debate lá na Câmara, eu quase que dizia a Levi, para não ser deselegante, eu não disse isso, né? Mas contestei muito a política da alta de juros. E dizendo a ele, olha, é preciso na sua boca ter um vocabulário importante, que é crescimento. Esse vocabulário parece que não existe na linguagem e na narrativa do ministro Levi. E nós, para poder ter crescimento e para poder melhorar a receita, para o assunto não ser só ajuste e corte, é preciso mexer nos interesses do Brasil de cima, que é do mercado financeiro. Gente, a cada 0,5% do aumento de juros, no chamado, aquela reunião do Copom, que é do Banco Central, que decide o ajuste da política de juros, a cada 0,5% vai 8 bi de dívida pública do país. E vai mais dinheiro para os bancos. Porque é óbvio que o cara que bota o dinheiro que tem no capital financeiro, é óbvio que ele tem o interesse de ganhar dinheiro fácil. Porque esse não é um dinheiro produtivo. Não é um dinheiro de construir uma cadeira, uma porta, um parafuso, produzir energia, produzir matéria-prima, produzir bens de consumo, produzir máquina.
Não, esse é o dinheiro mais fácil do mundo. O cara bota ali, aumentou o juros, ele ganha sem se mexer. Ele ganha ali sentado, só esperando a ciranda financeira dar os lucros que a eles interessam. Então, o que nós estamos assistindo é uma política de juros que está indo a 14,5%. Isso faz com que drene os investimentos para o setor produtivo, do setor produtivo, migra para o setor rentista, que não gera nenhum, nem gera emprego, não gera nada, a não ser acumular riqueza para os que sempre tiverem. Então, eu penso que uma das questões centrais da luta dos trabalhadores no país é lutar contra a política de juros. Porque se a gente pega o 0,5% de 8 bilhões e bota isso para a educação, veja a diferença, né? Então, essa é uma questão central. Nós temos que ser firmes nisso e lutar com muita determinação para que se reduza, os recursos do orçamento não podem ir para os juros desse país. Tem que diminuir e até discutir, Helena, numa formulação de que forma a gente pode explicitamente fazer essa vinculação, né, da redução de juros ao financiamento da educação. Porque eu acho que aí a gente entra na disputa da reforma de tributos, da reforma tributária nesse país, para poder fazer valer a agenda do Plano Nacional de Educação no Brasil. Agora, voltando, né, ao aspecto das fontes, do que já está em lei, do que já está aprovado, do que já é conquista, que é os 75% dos royalties para a educação e 50% do Fundo Social do Pré-Sal, existe um problema político grave no Brasil que compromete esse recurso. Se chama Operação Lava Jato. O que é a Operação Lava Jato? É essa operação que todos nós brindamos, porque isso diz respeito a combater a corrupção no Brasil, e nós temos que ter tolerância zero com corrupção. Corruptor tem que pagar e tem que ir para a cadeia, como está indo, como estão indo. Quando é a história do Brasil, a gente viu presidente de empresa de construção ir para a cadeia. Vocês já viram isso alguma vez? Isso está acontecendo agora, porque tem um governo que combate a corrupção. Diferentemente do que falam. Diferentemente do que fala a oposição, PSDB, DEM, né? Esse pessoal todo, sempre isso que está dizendo são os próprios delatores. Estão dizendo que eles atuavam na Petrobras desde 96, 97. A diferença, e por isso a corrupção aparece hoje, porque ela está sendo combatida, mas ela sempre existiu. E esses caras têm uma cara de pau, né, de DEM, de PSDB e tal, de dizer que isso é negócio do PT, que surgiu com o PT a corrupção e que os petistas e tal. A diferença é que esses petistas que fizeram isso estão presos. Agora os tucanos, né, os democratas, essa turma está tudo solto aí, continuando a fazer a miséria, né, contra o interesse público, contra o interesse brasileiro. A diferença é essa. E nós estamos vendo a Operação Lava Jato aí, mas o que é que acontece nessa Operação Lava Jato? É que ela está paralisando a Petrobras. E, na verdade, esses caras que dizem que estão preocupados com a corrupção, eles, na verdade, têm um outro interesse por trás. Eles querem acabar com o patrimônio brasileiro, com a grande conquista do povo brasileiro da década de 50. Não sei se vocês viram, mas o Mendonça, por exemplo, deputado Mendonça Filho do DEM, ele apresentou um projeto de lei nesse primeiro semestre que diz que tem que acabar com o regime de partilha do pré-sal. O que é que isso significa? Regime de partilha
é que o que se extrai debaixo do fundo do mar é patrimônio da União. Então ele quer tirar esse patrimônio da União. Se isso acontece, companheiros e companheiras, camaradas, amigos e amigas, se isso acontece, tchau aos 75% dos votos, tchau ao Plano Nacional de Educação, tchau às conquistas mais caras do povo brasileiro, que foram conquista ferro e fogo, porque isso significa que agora não será mais da União. Então a União não pode destinar para a educação que já está na lei, Então, no fundo, o que eles querem é fazer o que Barbosa Lima Sobrinho dizia. No Brasil só tem 2 projetos, o de Joaquim Silvério de Reis e de Tiradentes. E esses caras são da turma do Joaquim Silvério de Reis, os traidores da pátria. Eles querem exatamente entregar o seu patrimônio. E o que nós, portanto, precisamos lutar, primeiro, é para garantir o acordo de leniência com as empresas que prestam serviço para a Petrobras. O que é que significa esse chamado acordo de leniência? O que é? A empresa, a construtora, a OAS, a Odebrecht, a Delta, tudo que essas empresas da construção civil, elas têm que devolver ao erário público o dinheiro da corrupção, que já foi muito devolvido, já chegou em mais de 1 bilhão a devolução. Devolve o dinheiro da corrupção para a União, prende quem tem que prender, mas a empresa tem que continuar, porque essa é a empresa nacional. Não é possível que tudo que é engenheiro, tudo que é técnico, tudo que é os funcionários de carreira da Petrobras, esses não são ladrões, minha gente. Esses são vítimas, esses é que produzem a riqueza. Então não é possível que a Petrobras e essas empresas, que é muito maior do que os seus presidentes, do que os seus dirigentes, a gente prejudique a nossa economia nacional. O que eles querem também é isso, que venha de fora as empresas espanholas, italianas, não sei o quê, como se essas empresas também não tivessem corrupto. Basta dizer a Operação Lombriga na Itália. Em qualquer lugar do mundo tem corrupto. Agora, o que a gente precisa defender é o interesse nacional. Então, que seja preso, que devolva o dinheiro da corrupção, mas que a Petrobras continue firme e forte como sempre foi. E que as empresas nacionais também continuem para o bem da economia nacional e da nossa receita. O acordo de leniência é isso. O cara devolve o dinheiro da corrupção para a União, prende quem tem que prender, mas a empresa tem que continuar a prestar o serviço para gerar emprego, para poder mover a economia, para poder gerar receita. Então, esses é que são os desafios do momento. É a gente garantir que o pré-sal seja extraído. Porque se o pré-sal não é extraído, não tem royalties. Se a gente não tira o petróleo do fundo do mar, não tem royalties. Então, a gente precisa garantir, e esses são os cenários, né? Um cenário de que essas receitas elas têm que rebater para financiar estados e municípios. Uma outra situação, Helena, que eu aqui poderia sugerir, além da questão do financiamento do pré-sal, para poder fazer valer o plano de carga e o piso, e para que os planos estaduais e municipais se rebatam disso, além da questão dos juros, além dos royalties, que já está em lei, era necessário também a gente prestar atenção a essa repatriação do dinheiro que foi para fora do país por crime fiscal. A turma que enriqueceu e que, para não pagar imposto no Brasil, sonegou e mandou para a Suíça, mandou não sei para onde, mandou. Então, todo o país do mundo está agora taxando, como diz, reafirmo, isso sim é taxar os que têm dinheiro, né? As fortunas. E nós precisamos taxar as grandes fortunas do país. Então, quando você diz repatria essa renda, aí o cara paga a multa, aí o cara paga o imposto, e ele é anistiado do crime de sonegação. Agora, se o dinheiro teve matriz ilícita,
Então, ele não é anistiado de nada. Ele é punido de acordo com a lei, as leis no país de criminalização, né, que tem para punir presos de prisão ou de pagamento de multas, etc. Então, esse dinheiro da repatriação, ele vem para o Fundo de Equalização dos Estados, que é o ICMS. Então, uma perspectiva também é vincular esse recurso do ICMS aos planos de carreira e o piso, que é um caminho, porque não vai ser pouco dinheiro não, porque essa turma sonegou pesado. Se calcula que o dinheiro da repatriação vá de 20 bi a 100 bilhões. Então, dá bem para pagar um plano de carreira para o professor, sim. Só é a gente vincular esse dinheiro que vem da repatriação, esse dinheiro que foi sonegado, para poder financiar a educação brasileira. Esse é um caminho também que a gente deve e pode perseguir, porque já foi aprovado no Congresso e vai ter dinheiro dessa repatriação de recursos que vem do exterior. Eu digo isso, gente, porque isso depende de vontade política. Não é impossível se ter um salário digno para professor. Agora, o governador do Maranhão, do meu partido, do PCdoB, Flávio Dino, acabou de abrir um edital de concurso público no Maranhão de R$5 mil. É o piso que começa o salário de professora no Maranhão. Para revelar que quando se tem vontade política, né, quando se tem compromisso com a educação, você pode fazer, você pode viabilizar. Agora precisa mexer em interesse. Interesse dos grandes. E essa é a nossa disposição, de mexer e aí eu finalizo, né, para fazer aquilo que está aqui nas metas do PNE, que Heleno, como um bom professor, explicou de maneira didaticamente, né, que é exatamente essas metas 13 da titulação, que é muito importante para que a gente tenha cada vez mais médicos e doutores, né, assim como também o curso superior e o ensino médio, que até 2013 a gente tinha uma licenciatura que era de 48%, para chegar em 2024 com 100%, que é o esforço de formação continuada. Porque também, sem os investimentos na formação continuada, não é possível ter um plano, rebater no plano de carreira, para que tenha uma progressão, né, salarial de acordo com o nível de formação. Então, a formação continuada em pós-graduação é um elemento, um objetivo muito importante que temos que perseguir. Isso também significa financiamento, isso também significa investimento, né? Então, com isso, a gente chega a essa meta 18, que são os planos que, como bem disse aqui Heleno, não haverá dificuldades do ponto de vista do nosso governo, do governo federal, mandar para o Congresso. A dificuldade, e eu termino dizendo isso, vai ser a gente ter maioria para poder priorizar a educação. Porque o que é que acontece no Congresso Nacional? A cada 3 parlamentares, 2 não são trabalhadores, não têm vínculo com a luta de esquerda e progressista no país. A cada 3, 2 são ligados a grandes setores econômicos ou do mercado financeiro. E por isso que nós estamos assistindo de maneira estarrecedora a agenda conservadora do Congresso Nacional. É por isso que eles estão reduzindo a maioridade penal, é por isso que eles estão querendo implantar um estatuto da família, que obriga um modelo de família, quem gosta, se não gosta, se você pode gostar, ninguém é que deve, né? Então eles querem influenciar na vida privada, né,
montando um modelo, né? Um modelo ideal. O modelo ideal para mim é um modelo que tem amor, né? Fora disso, é um modelo de povo. Aí eles querem também agora terceirização, né? Que a gente conseguiu barrar no Senado. Vocês vejam, o Senado é que está sendo mais progressista do que a Câmara. Nunca vi isso na história do Brasil, mas está vendo isso. O Senado sendo mais progressista do que a Câmara. E agora, eles querem acabar com a lei, que é de 46, que as mulheres que são estupradas, ou as mulheres que têm risco de vida na gravidez, elas não poderem abortar. Elas com risco de vida ou quando são estupradas, né? Isso é uma lei de 46 que eles também querem acabar. Ou seja, na prática, estimular a violência contra a mulher. E a gente está vivendo, portanto, tempos terríveis no Congresso Nacional. Tempos que eles querem reverter saltos civilizacionais que o Brasil já deu. Esse da terceirização da atividade fim esculhamba a economia e rebaixa o salário dos trabalhadores de uma maneira geral. Então, a luta não é pequena, é grande. Nós temos um dever de casa que está acima de todos esses, que é defender a democracia no Brasil. Sem democracia, a gente não dá um passo adiante. E para nós a democracia significa respeitar a conquista dos últimos tempos mais importantes da história brasileira. Nós passamos mais de 20 anos no Brasil sem ter o direito a eleger o nosso presidente da República. Aí a gente conquista isso. Tivemos a eleição ano passado, 54 milhões de brasileiros decidiram a eleição da presidenta Dilma. Ela foi eleita para 4 anos. Ela pode errar muito e temos muitas críticas à condução do governo, como a política econômica, como um monte de coisa. E temos, e as críticas e a luta política tem que acontecer para cima do governo, mas encerrar o governo através de golpe, isso não dá. Isso é contra a democracia. E por isso, gente, vamos avante, temos muita tarefa pela frente. O pré-sal é nosso, é da educação e ninguém tira. Um beijo. Outra questão relacionada a essa questão da punição é o debate justo, que tanto Fernanda, Ângela como Valéria levantaram, que é esse problema da lei de responsabilidade e outros aqui, que é lei de responsabilidade fiscal versus lei de responsabilidade em relação à educação, que foi invenção dos tempos do Fernando Henrique, essa tal lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é a lei de responsabilidade do mercado financeiro. A lei de responsabilidade fiscal é lei de responsabilidade do mercado financeiro. E a gente precisa ter lei de responsabilidade do povo, que é exatamente a lei de responsabilidade da educação, que tem e tantas outras políticas públicas. Nós, lá no Congresso, nesse tempo, eu não exercia lá o mandato, porque eu sou um mandato de 5 anos, mas tem um deputado do PCdoB lá que se chamava Mineiro, Sérgio, que foi um dos maiores que combateram a lei de responsabilidade fiscal. Foi quase trucidado na época pela grande mídia, por tudo, mas infelizmente, até hoje no Brasil, existe a lei de responsabilidade fiscal que nós temos que enfrentar. Só existem 5 países no mundo que praticam superávit primário. O que é superávit primário? É que quando você paga os custeiros, né, e o recurso de custeio de investimento, você tem que destinar um pedaço para os juros, que é para a dívida do Brasil, a dívida pública interna. Então, esse superávit primário só existe em 5 países do mundo. E é isso que eles querem manter. Lei de responsabilidade fiscal é nada mais nem menos do que drenar o recurso
financeiro e nós sempre fomos contra e vamos lutar até o fim para remover isso do Brasil e, de fato, ter lei, sim, de responsabilidade com o povo, não com o mercado financeiro. O Williams, aliás, Expedito, pergunta e reafirma essa necessidade do imposto para cima das grandes fortunas, que é um projeto de lei da deputada Jandira Fegali, também do PCdoB, que só esse recurso ele já arrecadaria para o Tesouro Nacional 18 bilhões de reais, que daria bem para a gente aplicar o plano de carro, né? Porque, minha gente, esse debate do financiamento, existe uma diferença muito grande entre a retórica e a prática. O financiamento no Brasil, desses recursos, né, esses mesmos que são os mais, e aqui o Expedito se referiu também à questão do financiamento privado, das campanhas eleitorais, essa é a matriz da corrupção do nosso Brasil. Mas exatamente aqueles arautos da moralidade, do PSDB, do DEM, que viraram os arautos da moralidade e da ética, são os primeiros a poder aprovar e votar e ser a favor do financiamento empresarial de campanha. Ora, financiamento empresarial de campanha é que o parlamentar que está lá, ele não vai dar satisfação ao eleitor, ele vai dar satisfação a quem deu dinheiro para a campanha dele, porque ele comprou o voto do eleitor. Então, ele dá satisfação a quem financiou. E esses mesmos caras que escolhem cantando a esquerda, o PT, a corrupção, são os primeiros a votar a favor do financiamento empresarial. Que nós conseguimos manter o veto da presidenta Dilma essa semana. Foi uma grande luta, uma grande vitória da luta contra a corrupção, porque nós conseguimos manter o veto do financiamento empresarial do campanha. O Williams fala da questão de explicar melhor a diferença entre partido e concessão. A concessão, o que é que, nesse tempo, Haroldo Lima, que foi deputado também do PCdoB por muitos anos, foi presidente da ANP. Esse modelo de partilha foi um conceito desenvolvido na Agência Nacional do Petróleo nesse tempo. O que é que isso significa? O polígono que chama, o polígono da bacia do pré-sal, que é o filé, que é certo da extração em quantidade e qualidade, do melhor tipo de óleo, né, é dentro do polígono do pré-sal. Esse do pré-sal tem que ser 30% a Petrobras, operadora única, né, além de ter todas as outras empresas que normalmente são empresas internacionais, como a Exxon, a Chevron, que foram responsáveis pelo maior dano ambiental do Golfo Pérsico e diversas outras de empresas internacionais petrolíferas, elas podem entrar, mas elas, o dinheiro, o óleo que é retirado é da União, mesmo sendo elas que botam lá que botam lá os trabalhadores, os investimentos. E 30% disso é da Petrobras. Então, a partilha é isso. É a operadora única e é o controle do patrimônio, daquele ativo que está ali debaixo do fundo do mar. Então, esse é o regime de partilha. A concessão é aquelas áreas das bacias de petróleo que é incerto, que ninguém sabe o valor, que ninguém sabe, que normalmente são mais complicadas de serem exploradas. Essa é a parte da concessão, que também é repartida com a União. Mas a diferença entre concessão e partilha é que a partilha, a gente cercou, a gente, que eu digo a União, o Brasil, por decisão política, ainda no tempo do governo Lula, decidiu que a parte do filé do pré-sal, só com operadora única e todas as reuniões. Essa que é a diferença. E esse aqui é o grosso do ativo dos recursos que estão vindo, que é exatamente do recurso do pré-sal. Fernanda Ângela já comentei, que é a questão da LRE e LRE. A antes fala dessa questão de que antes mesmo de a gente estabelecer as metas do PNE para 2016, para 2015, aliás, para 2016, tem que
seja muita política, a atuação decidida dos sindicatos, dos órgãos de controle para punir, né, as prefeituras ou estados que ainda não aplicam o piso. Luiz Carlos falou da riqueza que tem a Petrobras, né? De fato, a cadeia de petróleo, gente, no Brasil e os impactos da Petrobras, essa paralisia que a Petrobras está vivenciando, significa o impacto, aliás, o impacto da Operação Lava Jato, segundo vários economistas, varia de 1 a 1,7% do PIB de queda, né, do PIB nacional. Mas a importância da cadeia de petróleo no Brasil chega a 10% do PIB. Então não é qualquer coisa. E por isso a importância da gente defender o petróleo é nosso, como nos tempos da década de 50, que nós defendemos essa empresa como uma empresa nacional. Geraldo falou dessa questão da corrupção, que é preciso se reconhecer que no nosso campo da esquerda também existem as pessoas que fizeram os maus feitos, eu falei disso, e essas pessoas estão presas. Essa que é a diferença, como eu falei. Ninguém aqui está deixando de reconhecer isso. Aliás, se não fossem os mal feitos, a gente não teria essa crise política que a gente está vivenciando. Mas a diferença é que está sendo punido essas pessoas, né? Diferentemente dos tempos, né, da direita, né, dos partidos conservadores. Geraldo também questiona essa situação de Olinda. Sei que isso aqui não é o objeto do debate, mas, Geraldo, os governos são assim. Eu fui prefeita há 8 anos. Eu também tive momentos de baixa popularidade e tive momentos de alta. Mas fui reeleita no primeiro turno, fizemos o sucessor no primeiro turno, reelegemos o sucessor no primeiro turno, porque nós somos avaliados para os 4 anos. Basta ver Dilma. Dilma tem a pior popularidade da história da República. E nem por isso nós podemos dizer que ela é um governo contra os trabalhadores. Alexandrino fala dos 40% assim do Fundeb, né? Para que a gente, e ele tem toda a razão, né? E a gente precisa fazer todo o monitoramento, mais uma vez, é o controle social e a necessidade de a gente fazer esses ajustes relacionando ao problema das receitas, né? Porque com toda essa crise econômica, com toda essa distribuição de tributos no Brasil, acaba que os estados e municípios pagam o pato muito pesado dessa situação. É tanto que tem gente, não só tem prefeito mal intencionado, tem um monte de gente bem intencionada que está aí numa situação de problema de pagar 13º por conta dessa crise das receitas que estão em curso. Mas ele tem toda a razão que é necessário que a gente faça esse ajuste até para poder corresponder aos planos do cargo e o recurso do FUDEF ser destinado ao que de fato está previsto na lei. Valéria, já falei aqui que ela levantou sobre a lei de responsabilidade fiscal e sobre a luta política mais geral, que é muito importante. Jorge fala aqui, lembrando bem a luta do povo negro do nosso país. Né? Aliás, eu vejo aqui umas professoras com um turbante, que eu acho que é uma homenagem às mulheres negras, né? As médicas, as mulheres guerreiras, que fizeram uma grande manifestação no dia de ontem. Estive lá, presenciei uma das piores cenas lá de horror, porque os revoltados de direita, os rebeldes sem causa, que estão lá acampados no Congresso Nacional, tudo com uma barraquinha de acampamento novíssima. Só vocês verem o acampamento deles. Um acampamento novíssimo, aquelas barracas lindas, sem ninguém dentro. Tem uma pessoa dentro da barraca. Né? Aí fora comunismo, fora não sei o que lá, fora
grande passeata lá no plano piloto, com 10 mil pessoas defendendo a democracia. Jorge questiona o Partido Comunista do Brasil sobre a questão das alianças. Gente, eu não tenho procuração aqui para defender PSD, PMDB, que faz parte da aliança, PDT, o próprio PT, que também tem muitas condições de defender o seu legado, a sua história. Porque eu acho que nós temos que analisar a luta política real como ela é. Você negar um passado programático de perspectiva que o PSD teve no Brasil não dá. É você negar o papel de Arraes na resistência à ditadura, que enfrentou a ditadura, que foi perseguido. Essa é a história real. Essa é uma história que nós não podemos negar. Temos divergências, como hoje temos, embates homéricos. Com qualquer partido da base lá tem dificuldades. Nós temos muita divergência, vários anos. Mas qual é a nossa luta? A nossa luta é de afastar mais? Ou é de fazer com que essas forças políticas, até em nome do seu passado, de história, venham se somar à nossa luta? Gente, nós estamos numa situação de isolamento político. O que está em jogo no Brasil é a derrota do nosso projeto político. Não é de governo, nem é de PT. É do projeto político. E nessas horas, nós não podemos estar escolhendo. Nós temos que lutar para uma turma aqui com a gente, porque senão sai o impeachment. Lá nós tivemos a derrota no Congresso. Nós tivemos a derrota lá. Alcançamos agora 6 votos, né, para poder garantir lá o interesse do governo, dos vetos. Aí, num momento como esse, nós vamos criar mais inimigos ou nós vamos fazer a luta, criticar, fazer a luta política como nós fazemos, mas não perder de vista a perspectiva. Porque isso aqui faz a luta avançar. Não adianta, como eu acho que Jair foi muito feliz quando ele rebateu. Esse negócio de você ser muito esquerdista, você pode se somar, como disse, a esquerda que a direita gosta. Nós não podemos ser esquerda. Jair falou também sobre o programa do Grosso. Acho que ele foi muito feliz. A Vale do Grosso, ela é um dos grandes crimes de lesa-pátria do governo do PSDB do Fernando Henrique. Privatizou, eu era deputada estadual nessa época, fizemos uma luta imensa na Assembleia, em tudo que é lugar, nas ruas. Foi privatizado e nada mais nem menos, nesses tempos, a Vale do Grosso é responsável pela pior tragédia ecológica da história do Brasil. São 11 vítimas, 11 pessoas que foram mortas, mais de 20 desaparecidos, mas o dano também à fauna, à flora e as repercussões para a qualidade de vida do povo é algo incalculável e mensurável. Tem que punir, a punição é baixa, só tem 1 bilhão, 250 milhões, isso é zero, é nada para um impacto que é irrecuperável, porque 11 pessoas mortas, isso não se recupera, não há dinheiro que pague a vida das pessoas, e isso é reflexo dessa lógica perversa do sistema capitalista no nosso país. Mariano falou da questão do acordo de leniência. Eu acho, Mariano, que no sentido geral você não está errado. O ideal era a gente defender a estatização. Mas a gente volta ao velho assunto. E a correlação de forças para isso? Não basta desejo e vontade política. É preciso ter força. Hoje nós estamos correndo o risco de ver a desvinculação do orçamento. Eles querem acabar com os 25% para a educação, os 15% para a saúde. Essa é a ameaça que a gente está vivenciando. Enquanto isso, o acordo de leniência significa defender só de uma empresa dessa construção civil 100 mil empregos.
autonomia do Estado Nacional é também luta de classes. A luta do imperialismo contra